Vamos lá, hein? O Jesus que nunca sorri. Vamos ver o que tá pegando O que aqui. você acha do livro Eclesiastes quando se agradável à luz do dia? E como é bom ver o sol? Viva alegre durante todos os anos da Eclesiastes. sua vida. Mas, Eclesiastes mesmo que você é fique base. muitos anos- Que imagem cabalista que é essa? Esquisito mesmo. Recentemente, uma série de vídeos tem viralizado no TikTok. Qual o modelo e marca da... A maioria deles mostram um Jesus pouco convencional. Diferente da imagem do Salvador amoroso, que geralmente é retratado em pinturas e no Ele não ri, não chora, não se distrai. Há uma rigidez quase divina em sua... Como se o artista quisesse apagar tudo o que é terreno. E há uma razão para isso. Esse Jesus não veio para entreter, mas para salvar. A ausência de sorriso reflete o peso de uma missão impossível. Carregar os pecados de uma humanidade que o odiaria e caminhar para a morte, sabendo que esse era o seu destino desde seu nascimento. Esse filme é... Ô, vocês viram que o Mel Gibson tá destruindo Paixão de Cristo, irmão? Acerca do assunto. Seria o Jesus convencional uma grande farsa? Seria ele um homem mais sério, de poucas palavras e firme em suas ações? Ou um Jesus amoroso, sorridente, como ele é retratado em representações mais modernas? O argumento em geral é que em várias passagens dos evangelhos, o comportamento de Jesus parece distante. Os caras acham que Jesus, os NPC acham que Jesus veio pra terra pra ficar dando risada. Risada você dá na minha live, irmão. Essa desgraça cheia de fracassados, que graças a Deus estão aí pra nos fazer rir e lembrarmos que não somos os únicos. Quase impenetrável. O primeiro Lembrar que tem argumento dessa gente muito comunidade pior. está no livro de Mateus. Ele conta o momento em que um discípulo se aproxima e pede permissão para enterrar o próprio pai antes de segui-lo. Jesus o interrompe sem piedade e diz: "Nenhum mestre comum diria isso. É uma frase cruel para os ouvidos humanos." Há também um episódio da mulher cananeia. Ela implora que Jesus cure suas filhas. Mas ele responde com frieza: "Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos." É uma fala dura e quase humilhante. Ele a compara a um cão Cananeia? por não ser judia. Pesado, né? Mas lembra que esse é apenas o versículo e logo mais eu vou explicar. Foi estompada. Em outra ocasião, ao se aproximar de uma figueira sem frutos, ele a amaldiçoa. "Nunca mais coma alguém fruto de ti." E a árvore seca na mesma hora. Mesmo com sua família, Jesus mantém distância. Quando avisam que sua mãe e seus irmãos o esperam, ele responde: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E aponta para os discípulos: "São aqueles que fazem a vontade do meu Pai." No capítulo 6 do livro de João, temos um dos discursos mais polêmicos e enigmáticos de Cristo, o chamado Discurso do Pão da Vida. Nele, Xanão, vai assistir Avatar 3 quando lançar? Cara, como é que eu vou saber, irmão? Não sei. Não sei nem se eu vou estar vivo quando lançar. "E não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos." Imagina o impacto dessas palavras para um público judeu. Naquela cultura, beber sangue era uma das maiores proibições religiosas. Mas Jesus fala de comer a sua carne e beber o seu sangue como condição para a salvação. É um discurso que rompe completamente com a lógica humana e religiosa da época. O resultado é... Aqui mandou R$5. Super, sabemos. Você acha que até mesmo Lúcifer poderia ser salvo caso se arrependesse? Não, Querendo ou não, ele também foi filho de Deus. não. O caso de Lúcifer é um caso muito mais Pedro mandou severo. R$5. Nem se compara, na Só não verdade. manda. Lúcifer se rebelou contra o Criador. Isso não é qualquer coisa. Não tem nada a ver a rebelião de Lúcifer perto do seu pecado. O que você faz, irmão? O que eu faço? Isso perto do que ele fez. Então não dá. Lúcifer, ele é inimigo do Criador. Ele se colocou assim. E ele não tem possibilidade nenhuma de se arrepender. Ele não tem isso. Urubu, filho da puta, É como mandou se não R$5. existisse esse Depois dispositivo das nele. 3 advogadas, Ele é dando rebelde. essa, você tá muito manso, né, Super? Foi da Eu natureza assisto mais dele os fazer vídeos que isso. o chat mandar e ainda fica ainda A partir sentando do com momento sono que ele fez grudado na isso, cadeira. Assiste o meu vídeo, automaticamente, seu filho da puta. o Criador condenou. Então ele já tá condenado. Não tem mais o que ele fazer pra mudar isso. Então, como o cara falou aí no áudio, na história do mundo, né, desde que isso aconteceu, o que o demônio quer fazer é causar intriga, morte.
e acabar com o maior número de vida de pessoas possíveis. As pessoas começam a murmurar, até seus próprios discípulos, não os 12 apóstolos, mas os muitos que o seguiam, começaram a se escandalizar. Eles dizem: duro é esse discurso. Quem o pode ouvir? Jesus percebe isso, mas não muda o tom, não suaviza suas palavras, não tenta explicar de forma agradável ou simbólica. Ele E a Ruxa não perdia a postura por nada, nem quando foi tentado no deserto. apenas responde: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para onde estava primeiro? E então, o texto diz: desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. E é neste ponto que ocorre uma das frases mais marcantes do Evangelho. O momento em que resume o caráter implacável de Cristo. Ele não esperava aprovação social alguma para falar a verdade, nem mesmo de seus discípulos. Por mais que ela doesse e irritasse as pessoas em sua volta, ele falava o que tinha que falar. Belos por fora, mas cheio de podridão por dentro. Ó, vai tomar no Denuncia teu os cu, hein, maluco. religiosos Vai hipócritas. tomar no... Lúcifer teria perdão. Ele disse que o motivo era porque o pecado nasceu do coração de Lúcifer e, portanto, isso o condenou. Ele me mostrou referências bíblicas, mas eu não vou lembrar. Lúcifer era, na hierarquia dos anjos, ele era um anjo especial. Lúcifer, ele tinha e tem totalmente noção, sempre teve, da verdade. Entende? Possuía o livre-arbítrio, inclusive. Os anjos são livres. Lúcifer, ele se rebelou contra o Criador de livre e espontânea vontade. Isso daí é muito mais grave do que qualquer coisa que você possa fazer, irmão. Chega nem perto. Suas palavras são lâminas, afiadas, diretas, cortam o orgulho humano sem anestesia. Durante as bodas de Caná, sua mãe o chama dizendo que o vinho acabou, e ele responde: mulher, que tenho eu contigo? A frieza dessas palavras ecoa como uma separação simbólica entre o humano e o divino. Homens vendiam bois, ovelhas e pombas, cambistas trocavam moedas sagradas por dinheiro comum, e o local que deveria ser o centro espiritual do povo havia se tornado um símbolo da corrupção religiosa. Então, em um gesto completamente contrário à imagem do Jesus manso e pacífico, ele faz um chicote de cordas e parte para cima deles. E toma chicotada, morféticos. E há ainda o episódio em que ele amaldiçoa as cidades que o rejeitam: Corazim, Betsaida. Isso daí é pra quem acha que o Messias tá de brincadeira, ó. E Cafarnaum, junto com sua famosa frase: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Toma aí, ó. O menino de Belém, o carpinteiro Nazaré, o futuro Messias. Tudo isso desaparece na narrativa. Esse silêncio cria um efeito perturbador. Ele nos mostra um homem cuja existência não pode ser completamente compreendida. Últimas camadas de intenção. Quando amaldiçoa a figueira, quando expulsa os cambistas do templo, quando repreende os discípulos ou fariseus, ele está revelando algo sobre o mundo e sobre si mesmo que vai além do entendimento humano comum. Talvez, depois de tudo isso, você pense que Jesus era uma pessoa assustadora, até mesmo difícil de ser encarada nos olhos. Mas ele sabia até mesmo o que você estava pensando nos dias de hoje. Tinha um significado. Som da Liberdade do Jim Caviezel. Ah, sim, esse filme é foda pra caramba. Inclusive a gente tem que assistir um dia na live. E eu. Dinheiro, luxo, fama, mulheres, poder, tudo isso é mundano. E nada disso faz sentido para o ser que ele era. Como ele que viveu a eternidade é muitas vezes incompreendido, pois as pessoas estão completamente presas a esse mundo. No episódio em que ele não deixa um dos seus seguidores enterrar seu pai, a vista parece rude ou cruel, mas o discípulo, ao ser chamado por Jesus, entrar na vida eterna, aquele que tem um propósito eterno, que transcende costumes humanos, tradições ou laços familiares. E nesse chamado, não há espaço para adiamentos. E o que eu entendo, minha opinião, cara, ele já tá perdido e não tem salvação. Só que a parada é, já que eu não posso vencer o Criador, eu vou tentar levar o máximo de pessoas possíveis pro Sheol, né? Como tu fala, pra morte eterna, pra atingir o coração do Criador. Porque o Criador, ele sente quando uma pessoa... ele ama as pessoas, né? Então ele sente também isso. Veja bem, e como o cara aqui também acabou de explicar, o nosso pecado, ele parte da carne. O pecado já vem no nosso espírito. Porque somos decorrência disso, do primeiro pecado, primordial. Lúcifer não tem nada a ver com isso, com o pecado que o ser humano cometeu. O Lúcifer foi aquele que estimulou o ser humano a pecar. Mas ele pecou numa condição de prestígio que nós nem imaginamos.
Imagina o que é você ser um anjo perfeito, criado pelo Criador e se rebelar contra ele, e ainda levar outros anjos juntos. Então assim, Lúcifer, por isso que eu falei anteriormente que Lúcifer nunca teve, nunca teria, nunca terá, é zero chance de ter arrependimento. Justamente porque ele já nasceu perfeito, sabendo de tudo isso, da verdade. Então, boa tarde, Super. Ótimo almoço, a irmão. grande verdade é que Terminando meu ele é um relato lixo. sobre a menina que Satanás conheci é no um Roblox. lixo. Compara a mulher com vira-lata, o cachorro. Na cultura judaica da época, cachorro era um termo depreciativo Vê aí, para Super, estrangeiros. Jesus não está simplesmente sendo rude, ele está testando a fé da mulher, expondo sua Já toma persistência essa e pedrada, sinceridade. mandou R$5. Ele não oferece compaixão Igual, imediata. igual. Ele quer ver se ela realmente acredita no poder dele e se mantém firme diante da rejeição aparente. E é aí que a história se transforma em algo quase filosófico. Boa noite, A mulher Xandão. não se intimida e responde: sim, senhor. Mas até os Obrigado cachorrinhos pelo pix, comem irmão. das migalhas. Essa resposta é pura fé, humildade e inteligência. Ela reconhece a autoridade de Jesus e aceita a dureza da fala sem recuar. É uma Justo, afinal é música de uma 3 árvore, ela não minutos. fez nada de errado. Por favor, Mas a ação escuta ela não é literal. rapidinho. A figueira representa aqueles que aparecem vivos por fora, mas estão espiritualmente vazios por dentro. Folhas verdes sem frutos. Uma aparência de vida Passando pano em sem chão, essência. Ou mandou seja, R$5. neste exato momento, você Super, pode estar estou vivo por conhecendo fora, uma garota mas não está dando transoperada. frutos. Não tenho nenhum problema Israel, com naquele isso, momento mas histórico, meus se amigos comportava de dizem que se eu forma ficar com semelhante. ela, sou gay. Religiosamente MSM, verde por ela fora, sendo templos operada. cheios de atividades, rituais, normas e cerimônias, mas Ô Xandão, só uma explicação. Essa explicação, na verdade, que você deu também tá um pouco errada, na verdade, tá? O que acontece, cara, é que Satanás, não Lúcifer, né? Satanás, ele pecou em espírito. Ele era um anjo, ele tinha um espírito puro. Então ele se rebelou com plena consciência, diferente do nosso pecado. O nosso pecado, ele é feito... Nós pecamos na carne, tá? Então a gente já nasce pecador. Então o nosso pecado, entre aspas, é comum. Explicação aí excelente, irmão. Você tem toda a razão. e quando ele diz: quem é minha Então, mãe fácil. e quem são meus irmãos? Em seguida, ele aponta para os discípulos que o rodeiam e diz: são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Essa resposta é uma negação radical da vida mandou doméstica. R$5. Ela mostra que para O Jesus, cara demora laços de 3 sangue não dias para determinam ver um prioridade, vídeo de 20 nem mesmo o minutos. vínculo É um com sua mãe que o beta criou. A família Calado. física, para ele, é Manso. secundária diante da missão Beta. divina. O Punheteiro. critério que define quem é o próximo ou importante não é herança genética ou amor natural aos títulos familiares. É a obediência à vontade de Super Deus. Pomposo mandou R$5. Jesus O ensina que o Super verdadeiro Avia, amor meu não físico, pode se limitar já à mandei família, 5 aos vezes. amigos ou aos Lemos que nos tratam underline bem. RN. Ele aponta uma verdade Avalie aí, desconfortável. por favor. Até os gentios e publicanos, considerados pelos judeus como pessoas ímpias e corruptas, tratam bem aqueles que amam. Jesus está dizendo que a moral humana é insuficiente. Ser bom apenas com quem é próximo ou conveniente, devemos agir com bondade e justiça, mesmo quando não há reciprocidade, mesmo com os inimigos, mesmo com aqueles que nos desprezam. Essa postura revela que Jesus não se limita ao comportamento social esperado. E quando ele foi supostamente grosseiro com sua mãe, também é preciso interpretação. Essa resposta causa estranhamento até hoje. A forma como ele se Jesus dirige à própria totalmente mãe, base, chamando-a né? de mulher. Então, os argumentos que Jesus era um cara sombrio e assustador caem por terra. E apesar de ele ser um homem muito firme, que não se importava em desagradar os outros, também demonstrava várias vezes atos gentis e amorosos. Quando os fariseus trazem uma mulher pega em adultério, prontos para apedrejá-la, Jesus simplesmente diz: aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. É uma aí, ó. cena de misericórdia pura. Além disso, ele toca leprosos, cura cegos, conversa com prostitutas e senta-se à mesa com cobradores de Penúltimo herói impostos. da Terra Gente mandou que era R$5. rejeitada por toda a sociedade. Cara, eu tava Nenhum mestre 35 judeu dias faria sem isso, pupunha, mas ele mas fazia ontem sem uma hesitar. garota que Mesmo tava sabendo que seria conversando traído, mandou a Jesus foto da lavou os pés Bubu e de eu não todos os resisti. discípulos. Em João 11, há um versículo mais curto e talvez um dos mais poderosos de toda a Escritura. Jesus chorou. Xandão, você viu a nova série Donos do Jogo? A Mel Maia é muito... Tem noção, cara, que a Ruxa lavou o pé dos discípulos até de Judas, irmão? O cara é a base de demais. Todas as pessoas que morrem no mundo pelas razões satânicas que estão impostas aí pelo sistema, diretamente ou indiretamente, é um sacrifício pro demônio, certo? Você tem noção? Sério, quantas pessoas estão morrendo nesse exato momento? Quantas pessoas morrem no mundo por ano? Pessoas que não sabem bulhufas do que é dito aqui nessa live. Pessoas que não despertaram. Então, a partir do momento que tem tudo isso acontecendo, quem tá ganhando? Vocês lembram do filme Nefários? A parte que o demônio lá fala sobre o aborto?
eles comemoram. Os demônios comemoram no inferno. Pra eles, pros demônios do inferno, é uma beleza que o ser humano esteja se matando, que pessoas estejam morrendo de doença, catástrofe, mulheres abortando, pai matando esposa, mulher envenenando marido. Todas essas mortes que acontecem por essas motivações satânicas é motivo de comemoração pro demônio. É isso que ele gosta de ver. Assunto de perda de parentes, não entender a morte. Em 2022 eu perdi meu pai. Eu tinha apenas 15 anos. Ao receber a notícia, claro que chorei, afinal era meu pai. Mas, com pouco tempo, eu entendi que era a vontade de Deus e mudei. Isso aí, irmão. Isso aí, ó. Perfeito. É isso. Literalmente isso, irmão. Então você vê que tem pessoas que naturalmente, de forma espontânea, entendem? Mas tem outras que não, irmão. E acredite, tem muita gente apegada ao mundo, muita. Pra você ter ideia, eu tenho vários casos aqui de pessoas que têm parente, mãe, pai com 80, 90 anos, capengando, que às vezes está em aparelho de hospital. Tipo assim, cara, a pessoa tá sofrendo e o filho não aceita. Não aceita, irmão. E ó, pessoas religiosas, viu? Pessoas que vão pra igreja, que se dizem religiosas. Não aceita que o parente... Parece até que a pessoa faz tanta pressão, e tem até uma expressão popular, né? Que não deixa o outro morrer. Fica segurando aqui, cara. Tipo, isso é impressionante. Ou seja, a pessoa, irmão, ela tá perdida. Ela, o mundinho que ela enxerga, só vai até isso aqui, ó. Esse mundinho físico. Tá presa na 4ª camada. Não transcendeu nada. Vai pra igreja, fala de religião, mas não sabe nada, ó. Não aceita, não sabe o que é a morte, não sabe nada. Aí eu pergunto, se a pessoa não entende que é só pela morte que a gente pode ir pra vida de verdade, então, pra qual Deus ela tá rezando? Qual que é a fé dela? Ela tem fé no quê, então? É no mundo, não é em Deus. Ela tem fé no carro que ela tem fé na religião, ela tem fé na aparência, ela tem fé no dinheiro. Fé em Deus não tem. Não tem? Claro que não. Sim, eu entendo. Como que vai ter? Também que você diz, e inclusive é absurdo, irmão. Ele sabia que Lázaro ressuscitaria minutos depois, mas ainda assim chorou. Isso revela algo profundo. Ele não chorava pela perda em si, mas pela dor humana, pela tristeza das irmãs, pelo sofrimento que a morte causa àqueles que amam. É o pranto da empatia. Ele se comoveu com o luto humano. Então, essa figura de Jesus totalmente assustador não faz muito sentido. Mesmo assim, não existe nenhum versículo que diga explicitamente que Jesus sorriu ou riu. Nenhum. Isso não significa que ele nunca tenha sorrido. Jesus é retratado frequentemente chorando, advertindo, ensinando ou sofrendo, mas nunca rindo. E isso não porque ele fosse incapaz de alegria, mas porque sua vida inteira foi vivida com um propósito maior que o prazer momentâneo. Ele carregava um fardo insuportável. Cada passo seu era consciente, como se sabesse que o destino final é a cruz. Alguns estudiosos interpretam essa ausência como intencional. Os evangelhos não quiseram mostrar um Jesus mundano, leve ou jovial, mas um Messias consciente do abismo humano, cuja compaixão era profunda demais para expressar em riso simples. Ainda assim, há insinuações sutis de ternura e alegria, mesmo sem risos descritos. No fim, talvez o verdadeiro milagre não esteja em vê-lo sorrir, mas entender o porquê do seu silêncio. Porque, entre todas as expressões possíveis de Deus na Terra, ele escolheu a mais humana de todas. Vídeo bom pra caramba, hein? Vê esse vídeo de estudante. Vídeo bom pra caramba. This is now a real threat to every doubt in your head.